Resumo de processo civil. Atualizado com as leis 11.382/2006, 11.417/2006, 11.418/2006, 11.341/2006, 11.419/2006, 11.441/2007, 11.448/2007 e 13.105/2015. Conceito: o processo civil é a instrumentabilidade do direito civil que disciplina a aplicação da jurisdição sobre as partes em litígio, visando a pacificação social. O processo civil é regido por princípios, dentre os quais podemos citar: devido processo legal, obrigação de se aplicar um processo justo e legal; contraditório, todas as partes da relação processual têm assegurado o direito de exposição de suas razões; ampla defesa, garantia de promover a ampla defesa de seus direitos; isonomia, igualdade de tratamento no decorrer do processo; juiz natural, as sentenças serão expedidas por juízo competente, proibido o juízo ou tribunal de exceção, o tribunal criado por lei para julgar um caso específico; proibição de prova ilícita, não são aceitas provas obtidas por meios ilícitos e usadas no processo; motivação das decisões judiciais, toda sentença deve ser motivada; publicidade, atos processuais devem ser públicos, com exceção dos legalmente impedidos de publicação, segredo de justiça; duplo grau de jurisdição, direito de recorrer das decisões judiciais; e, finalmente, o princípio da boa-fé, segundo a qual as partes devem litigar sob a lealdade. Jurisdição e ação. Jurisdição, artigos 13 ao 25 do CPC 2015. É a capacidade do Estado de substituir as partes em conflito mediante uma provocação expressa, tendo o Estado o poder de expedir uma decisão que gere a pacificação do litígio. Em síntese, a jurisdição é o comprometimento do Estado em dar solução a litígios, aplicando a imperatividade da legislação pertinente. Tipos de jurisdição voluntária. Inexiste conflito entre as partes, mas a intervenção do Estado se faz mediante provocação quando algum interesse envolvido precisa ser assegurado por sua relevância. Contenciosa. Intervenção do Estado junto aos conflitos para a solução mediante definição da razão em favor de uma das partes envolvidas. Pode ocorrer de mais de um indivíduo ser beneficiado. Ação. Pedido de intervenção do Estado para a efetivação da jurisdição em um determinado conflito. Condições da ação. Legitimidade. Direito da parte em invocar a prestação jurisdicional. Interesse. Vontade de agir que se concretiza com a proposição da ação em juízo. E possibilidade jurídica do pedido. Legalidade do pedido junto ao ordenamento pertinente. Elementos da ação. Constituem elementos da ação as partes, que são os agentes em litígio que sofrerão os efeitos da jurisdição, e o pedido, que é o objeto da pretensão estancada em juízo e pode ser mediato, delimitação do bem pretendido, ou imediato, delimitação do bem pretendido diretamente ao juiz, e a causa de pedir, que é o objeto da pretensão proposta em juízo. Partes e procuradores, artigos 70 ao 112 do CPC 2015. Partes. Todas as pessoas que se acham no exercício de seus direitos. Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Deveres. São deveres das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. Proceder com lealdade e boa-fé. Não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Não produzir provas nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. Cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. O autor, o réu ou o interveniente sempre respondem por perdas e danos no caso de seu pleito vir eivado de má-fé. Procuradores. A parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria quando tiver habilitação legal ou, não a tendo,
no caso de falta de advogado no local ou no caso de recusa ou impedimento dos que houver. Litisconsórcio. Artigos 113 ao 118 do CPC 2015. Facultativo. 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações em relação à lide, quando dos direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir, e quando ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Necessário. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios no processo. Assistência, artigos 119 ao 124 do CPC 2015. Pendendo uma causa entre 2 ou mais pessoas, um terceiro que tenha interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Simples. É a relação entre assistente e assistido. Litisconsorcial. É a relação do assistente com a parte contrária do assistido. Intervenção de terceiros. Oposição. Artigos 682 a 686 do CPC 2015. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que convertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Nomeação à autoria. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear a autoria o proprietário ou o possuidor. Em síntese, é o pedido de retirada do processo com nomeação de um terceiro. A nomeação à autoria deixou de ser uma espécie autônoma de intervenção para se tornar uma questão a ser suscitada em preliminar da contestação. Denunciação à lide, artigos 125 ao 129 do CPC 2015. Denúncia feita sobre terceiro para que este pague a sucumbência sobre a lide por ser uma espécie de garantia desta. A denunciação acontece em casos específicos dos quais podemos citar, de acordo com o artigo 70 do CPC, a denunciação ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. A denunciação ao proprietário ou ao possuidor indireto, quando por força de obrigação ou direito, em casos como do usufrutuário, do credor pignoratício ou do locatário, o réu citado em nome próprio exerça a posse direta da coisa demandada, e a denunciação àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. Chamamento ao processo, artigos 130 ao 132 do CPS 2015. Chamamento no prazo da contestação para que os coobrigados venham a integrar o polo passivo da lide. Possibilidades. Do devedor, na ação em que o fiador for réu. Dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles. E de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de algum deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ministério Público, artigos 176 ao 181 do CPC 2015. O Ministério Público terá direito de ação nas causas em que houver interesses de incapazes, nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade, nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte. Competência, artigos 42 ao 66 do CPC 2015. É a medida da jurisdição. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Definição da competência. O CPC adota 3 critérios para definir a competência. O objetivo, segundo o qual se fixa a competência com base nos elementos da causa, ou seja, natureza, valor e condição das partes. O territorial, competência relativa, fixada basicamente no domicílio do réu.
e o funcional, competência absoluta, prevista em lei, na qual os órgãos do judiciário funcionam dentro de uma hierarquia verticalizada e dividida em instâncias de atuação. A competência territorial possui as seguintes características: firmada basicamente no domicílio do réu, artigo 94, no local dos fatos, artigo 100, e no domicílio delimitado e foro da situação da coisa. Modificação da competência, artigos 54 ao 63 do CPC 2015. A competência em razão do valor e do território poderá modificar-se pela conexão, duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, ou pela continência, duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma pode ser mais amplo, abrange o das outras. Atos processuais, artigos 212 ao 232 do CPC 2015. Todas as atividades praticadas pelas partes com um objeto comum não se apresentam de forma isolada e seu conjunto visa uma finalidade comum, o resultado. Princípios: liberdade das formas, forma mais idônea de se atingir o objetivo. Documentação: todos os documentos relevantes ao julgamento da ação. Publicidade: todos os atos são públicos, com exceção dos que devem preservar os interesses particulares das partes. Obrigatoriedade de vernáculo: uso obrigatório da língua portuguesa. Classificação: atos das partes, praticados por autor, réu, terceiros interessados e Ministério Público. Atos do juiz: sentenças e decisões interlocutórias, não põe fim ao processo. E despachos: atos praticados pelos auxiliares da Justiça para devida prestação jurisdicional. Feriados forenses: a regra é para que os atos não sejam praticados nos feriados forenses, com exceção das medidas de natureza urgente. Prazos: se não houver previsão legal, a lei diz que os prazos omissos devem ser praticados em 5 dias. Contagem: exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de final. No caso do dia de início ou fim cair em um final de semana, sábado ou domingo, em feriado ou em dias que não haja expediente forense, os prazos são prorrogados para o dia útil subsequente. Prazo para a Fazenda Pública e Ministério Público: o prazo é contado em dobro para recorrerem e é quadruplicado para contestar. Prazo para a Defensoria Pública: os prazos são contados em dobro. Prazo para litisconsortes: no caso de litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Citação: artigos 238 ao 259 do CPC 2015. É o ato processual de chamamento do réu ou do interessado para se defenderem. A citação válida previne o juízo, produz litispendência, torna a coisa litigiosa, constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição. Sua nulidade pode ser arguída em qualquer fase processual. Formas de citação: por correio ou postal, com exceção das ações de Estado, quando o réu for incapaz ou quando ele for pessoa jurídica de direito público, nas execuções e quando o réu se encontrar em local incerto ou não sabido, ou quando o autor requerer de outra forma. Por oficial de justiça, efetivada por funcionário público com fé pública para colher a assinatura do citado ou dar informações sobre sua condição no ato da citação. Por edital, é sempre feita quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido e quando outros atos para a citação não tiverem produzido os efeitos necessários. Por hora certa, sempre que o oficial de justiça suspeitar da ocultação do citado e após 3 tentativas, poderá, a pedido, efetivar a citação de qualquer pessoa encontrada no local. Nesse caso, o ato é feito com designação pelo oficial de dia e hora para a ocorrência. Impedimentos para citação: para quem estiver assistindo a ato religioso, para cônjuge ou parente de até 2º grau, por até 7 dias do falecimento da parte, e para os doentes em estado grave. Existe exceção nos casos de possibilidade de perda de direito. Efetivadas as citações, os prazos para resposta começam com a data disjuntada de sua efetivação nos autos do processo. Intimação, artigos 269 ao 275 do CPC 2015. É a chamada ao processo para que se efetive ato sob sua responsabilidade. Pode efetivar-se por meio de publicação para advogados e deve ser feita pessoalmente nos casos de existência de defensor público ou representante do Ministério Público.
Formação, artigo 312 do CPC 2015 e extinção dos processos, artigos 313 e 317 do CPC 2015. A formação do processo começa com a iniciativa da parte e logo após pelo impulso do Estado. A distribuição é o marco inicial de formação do processo, podendo ocorrer modificação do pedido e da causa de pedir até a citação ou o saneamento, com autorização e consentimento da parte. A extinção ocorre mediante sentença com ou sem a resolução do mérito. Suspensão, artigos 313 ao 315 do CPC 2015. Suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, pela convenção das partes, ou ainda quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da Câmara ou do Tribunal, bem como exceção de suspeição ou impedimento do juiz. Suspende-se também o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, quando a sentença não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou depois de produzida certa prova, requisitada a outro juízo, quando tiver por pressuposto o julgamento de questão de Estado, requerido como declaração incidente ou por motivo de força maior. Do processo e dos procedimentos. O novo Código de Processo Civil, no artigo 318, aboliu a divisão de ritos, não existindo mais a distinção entre sumário e ordinário. Resta apenas o procedimento comum, este previsto no artigo 318 e seguintes, bem como os procedimentos especiais, previsto no artigo 539 até o 718. Jurisdição contenciosa, no artigo 719 a 770. Jurisdição voluntária e ainda em legislação esparsa. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, artigos 303 e 304 do CPC 2015. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, que se refere o caput deste artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, artigos 303 ao 310 do CPC 2015. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cancelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não for efetivada dentro de 30 dias, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguir o processo sem resolução de mérito. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Procedimento comum, artigos 318 ao 331 do CPC 2015. Esse procedimento é o padrão e sempre será utilizado quando não houver previsão em lei de procedimento diverso. Suas regras contidas no artigo 319 do CPC 2015 são as seguintes. A petição inicial indicará ao juiz ou tribunal a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil,
a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Resposta do réu, artigos 335 ao 342 do CPC 2015. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo, não houver autocomposição do protocolo, do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Exceções, artigo 337 do CPC 2015. O Código de 2015 inova ao eliminar uma das hipóteses de exceção como resposta do réu, a de incompetência. Agora, tanto a incompetência relativa como absoluta são alegadas como preliminares de contestação. Assim, dispõe o artigo 337 que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Inciso 2º. Incompetência absoluta e relativa, artigos 64 ao 66 do CPC 2015. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Impedimento e suspeição, artigos 144 a 148 do CPC 2015. São aplicados todas as vezes que o juiz tiver ligação objetiva com as partes ou com o mérito da causa, o que pode provocar a nulidade do processo, se não for aplicada em momento oportuno. Impedimentos, relacionados no artigo 149 do CPC 2015. É defeso ao juiz exercer suas funções em processo contencioso ou voluntário de que for parte, ou em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão no Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, em processo que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão, ou quando nele estiver postulando como advogado da parte, seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral até o segundo grau. Quando for cônjuge, parente consanguíneo ou afim de alguma das partes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. Ou ainda quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Suspeição, artigo 145 do CPC 2015. Todas as vezes que a parcialidade do juiz comprometer o julgamento da lide. Sua aplicabilidade se revela quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Quando alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Quando receber dádiva antes ou depois de iniciado o processo. Quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. Ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Ou quando interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. Reconvenção, artigo 343 do CPC 2015. Ato pelo qual o réu pode, no mesmo processo, apresentar pedido contra o autor. Esse ato processual só é possível quando a reconvenção é conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. As duas ações tramitarão em um mesmo processo e serão julgadas na mesma sentença.
A reconvenção é apresentada junto com a contestação e em peça separada. Após recebida, o autor tem prazo de 15 dias para contestá-la sob pena de revelia, podendo a reconvenção prosseguir em caso de desistência pelo autor da ação principal. Revelia ocorre pela perda do prazo para a resposta do réu e seus efeitos são a transformação dos fatos afirmados pelo autor da ação em verdadeiros. Contudo, seus efeitos não se efetivam se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis e se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato. Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar o pedido ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo se promover nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 dias. Julgamento conforme o estado do processo. Ultrapassada a fase das providências preliminares, ainda que nenhuma delas tenha sido necessária, o processo chega a uma nova fase, em que o juiz proferirá uma decisão que pode ser interlocutória ou sentencial. Pode o julgamento conforme o estado do processo consistir numa das seguintes decisões: extinção do processo, artigo 354 do CPC 2015. Julgamento antecipado do mérito, artigo 355 do CPC 2015. Julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC 2015. Saneamento e organização do processo, artigo 357 do CPC 2015. Das provas, artigos 369 ao 383 do CPC 2015. São todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil. São hábeis para provar a verdade dos fatos em que se fundam a ação ou a defesa. Ônus da prova, artigos 373 do CPC 2015. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Toda convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova é nula quando recair sobre o direito indisponível da parte ou quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Tipos de prova: depoimento pessoal, determinado de ofício ou a pedido da parte contrária, é o ato pelo qual as partes comparecem em juízo para serem ouvidas pelo juiz. Ressalvam-se o sigilo de certas profissões e a imputação de culpa sobre o depoente. Confissão: admissão em juízo da verdade de um fato que beneficia a parte em contrário. Não se aplica em direito disponível e pode ser aplicada pelo juiz no caso de negativa de depoimento da parte devidamente intimada para tal ato. Exibição de documento ou coisa. Ordem judicial emanada do juiz para que a parte exiba documento ou coisa sob sua guarda. Prova documental. São todos os documentos que compõem o corpo probatório do processo, os quais devem acompanhar a inicial ou a contestação, podendo ser juntados aos autos após decorridos os prazos desses, somente quando se tratar de fato novo relativo à causa, fato já existente cuja prova foi conseguida posteriormente. Prova testemunhal. Consiste na apresentação de testemunhas para serem ouvidas em juízo, no prazo de até 10 dias antes da audiência, para fim de complementação de prova anteriormente produzida ou a ser produzida em audiência. Prova pericial. São provas produzidas por meio de exame, vistoria ou avaliação efetivada por perito técnico, que pode ser acompanhado por assistentes nomeados pelas partes. Inspeção judicial. Ato pelo qual o juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer fato que interesse a decisão da causa. Da audiência, artigos 358 ao 368 do CPC 2015. Ato processual no qual as provas orais são produzidas em juízo. A audiência será pública, com exceção dos casos previstos em lei. Artigo 368. O juiz exerce o poder de polícia, competindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente e requisitar, quando necessário, a força policial. Compete ao juiz, em especial, dirigir os trabalhos da audiência, proteger direta e pessoalmente a colheita das provas e exortar os advogados e o órgão do Ministério Público a que discutam a causa com elevação e urbanidade.
Enquanto depuserem as partes, o perito, os assistentes técnicos e as testemunhas, os advogados não podem intervir ou apartear sem licença do juiz. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando-se a acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença. Instrução e julgamento. Para instrução e julgamento, as provas serão produzidas na audiência na seguinte ordem. O perito e os assistentes técnicos responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma da lei. O juiz tomará os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu. Finalmente serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao órgão do Ministério Público, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por memoriais, caso em que o juiz designará dia e hora para o seu oferecimento. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10 dias. Coisa julgada, artigos 502 ao 508 do CPC 2015. Ato pelo qual, após a expedição da sentença e esgotamento de recursos, sua eficácia se firma de forma imutável. Coisa julgada formal. Terminado o processo, não caberá nova discussão sobre seu objeto. No entanto, outras ações poderão ser propostas sobre o mesmo tema. Exemplo, ação de alimentos. Coisa julgada material. Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Em caso de grave invalidade, a coisa julgada pode ser desconstituída em até 2 anos por meio de ação rescisória. Liquidação de sentença, artigo 509 ao 512 do CPC 2015. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. Para requerimento de liquidação de sentença, a parte será intimada na pessoa de seu advogado. A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados ou no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Será feita a liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, ou convencionado pelas partes, e quando o exigir, a natureza do objeto da liquidação. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para entrega do laudo. Será feita a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Na liquidação por artigos, será observado no que couber o procedimento comum. É defeso na liquidação discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença será feito conforme artigos 513 ao 519 do CPC 2015, tratando-se de obrigação por quantia certa por execução. É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, será ilícito ao credor promover simultaneamente a execução da parte líquida e, em autos apartados, a liquidação da ilíquida. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, e a requerimento do credor será expedido mandado de penhora e avaliação. Dos títulos executivos, são títulos executivos judiciais a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou pagar quantia, a sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo, a sentença arbitral, o acordo extrajudicial de qualquer natureza, homologado judicialmente, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, a formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Competência para cumprimento da sentença.
O cumprimento da sentença será efetuado perante os tribunais, nas causas de sua competência originária, perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, ou ainda perante o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira. Execução definitiva, execução efetivada sobre título imutável, oriundo de sentença transitada em julgado. Execução provisória, execução efetivada sobre título provisório de sentença ainda não transitada em julgado. Corre sob a responsabilidade do exequente em reparar danos no caso de reforma da sentença e depende de caução no caso de levantamento de dinheiro e atos de alienação de bens. Dos recursos, artigos 994 a 1044 do CPC 2015. Os recursos têm a função de impugnar decisões judiciais dentro da relação processual existente, visando a reforma ou simplesmente a declaração da decisão. O artigo 94 do CPC 2015 enumera e classifica os recursos da seguinte forma: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Prazos. O NCPC inovou ao uniformizar os prazos recursais do processo civil, de forma que atualmente passou-se a obedecer à regra do prazo de 15 dias. O artigo 1003, parágrafo 5º do CPC 2015, faz menção à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo será de 5 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Juízo de admissibilidade. Verificação preliminar do recurso. Em primeiro momento, para aferir a sua oportunidade e, em segundo, para a apreciação de seu mérito. O juízo de admissibilidade tem a função de verificar se as exigências legais foram cumpridas pelo recorrente na imposição do recurso. Pressupostos recursais objetivos: cabimento, adequação, tempestividade, preparo, motivação e verificação de fato impeditivo ou extintivo. Pressupostos recursais subjetivos, ligados ao recorrente, são eles: legitimidade e interesse. Recursos de apelação, artigos 1009 ao 1015 do CPC 2015. Da sentença definitiva, caberá apelação. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Recurso de agravo, artigos 1015 ao 1020 do CPC 2015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da Justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Embargos de declaração, artigos 1022 ao 1026 do CPC 2015. Cabe embargos de declaração quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição, quando omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, e para corrigir erro material. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Recursos para o STF e STJ. Recurso ordinário, artigos 1007 e 1028 do CPC 2015. Serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão.
Pelo Superior Tribunal de Justiça. A. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão. B. Os processos em que forem partes de um lado, estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Recurso extraordinário e especial, artigos 1029 ao 1035 do CPC 2015. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Embargos de divergência, artigos 1043 e 1044 do CPC 2015. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma de mérito, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Processo de execução, artigos 771 ao 788 do CPC 2015. O processo de execução está disciplinado a partir do artigo 771 CPC e compreende a duas espécies, de maneira que são definidas quanto ao título que está sendo executado. Podem promover a execução o credor a quem a lei confere título executivo, o Ministério Público nos casos prescritos em lei, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, e o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. São sujeitos passivos na execução, o devedor reconhecido como tal no título executivo, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, o novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, o fiador judicial e o responsável tributário, assim definido na legislação própria. Competência, artigos 781 a 782 do CPC 2015. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título, ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e os oficiais de justiça os cumprirão. Requisitos. Artigos 784 e 785 do CPC 2015. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. São títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque.
A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. O contrato garantido por hipoteca, penhor, antícrase ou outro direito real de garantia. E aquele garantido por caução. O contrato de seguro de vida em caso de morte. O crédito decorrente de foro e laudêmio. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro, relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Títulos executivos judiciais. Artigo 515. São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O crédito de auxiliar da Justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença arbitral. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Títulos executivos extrajudiciais. Artigo 771 do CPC 2015. O CPC regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. São títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. O documento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. Os contratos garantidos por hipoteca, penhor, antícrase e caução, bem como os de seguro de vida, o crédito decorrente de foro e laudêmio, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete ou de tradutor, quando as custas, os emolumentos ou os honorários forem aprovados por decisão judicial. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Todos os demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Elementos de constituição do título. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. É definitiva a execução fundada em título extrajudicial e provisória, enquanto pendente a apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado quando recebidos com efeito suspensivo. Espécies de execução da entrega de coisa certa, artigos 806 a 810 do CPC 2015, ato pelo qual o devedor entrega objeto específico. Caso a coisa não seja entregue em prazo determinado por contrato, o credor poderá exigir o valor da coisa, além de perdas e danos.
O devedor terá prazo de 10 dias para apresentar a coisa, momento no qual lhe será dado prazo de 10 dias para apresentação de embargos. Execução para entrega de coisa incerta. Artigos 811 ao 813 do CPC 2015. Quando a execução recair sobre coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se lhe couber a escolha. Mas se a escolha couber ao credor, este a indicará na petição inicial. Qualquer das partes poderá, em 48 horas, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano, ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Execução da obrigação de fazer. Artigos 815 a 821 do CPC 2015. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo. Se no prazo fixado o devedor não satisfizer a obrigação, é lícito ao credor, nos próprios autos do processo, requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou haver perdas e danos, caso em que ela se converte em indenização. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, requerimento do exequente, decidir que aquele o realize à custa do executado. Havendo recusa ou mora do devedor, a obrigação pessoal do devedor será convertida em perdas e danos. Execução da obrigação de não fazer. Artigos 822 e 823 do CPC 2015. Se o devedor praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado pela lei ou pelo contrato, o credor requererá ao juiz que lhe assine prazo para desfazê-lo. Havendo recusa ou mora do devedor, o credor requererá ao juiz que mande desfazer o ato à sua custa, respondendo o devedor por perdas e danos. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. Execução por quantia certa contra devedor solvente. A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor. A expropriação consiste na adjudicação em favor do exequente, na alienação por iniciativa particular, na alienação em asta pública e no usufruto de bem móvel ou imóvel. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Bens impenhoráveis são absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, os vestuários, bem como os objetos de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, o seguro de vida, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Embargos à execução, artigos 914 ao 920 do CPC 2015. Ato de oposição do devedor para com o credor, conforme disposição legal. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, quando inepta a petição ou quando manifestamente protelatórios. Recebidos os embargos, será o exequente ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 dias. Nos embargos, poderá o executado alegar a nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado, por penhora incorreta ou avaliação errônea, por excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, por retenção de benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de título para entrega de coisa certa,
e por qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Arresto e sequestro. Arresto. Artigo 830 do CPC 2015. Apreensão de bens do devedor para devida efetividade de futura execução. O arresto tem lugar quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado. Quando o devedor que tem domicílio se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente, ou caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui, quando ele contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias, põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros, ou comete outro qualquer artifício fraudulento a fim de frustrar a execução ou lesar credores. E quando o devedor que possui bens de raiz intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em antícrase, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas. O juiz concederá o arresto independentemente de justificação prévia quando for requerido pela União, Estado ou município. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Sequestro. Ato que visa a entrega de coisa ou objeto em litígio. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações, dos frutos e rendimentos do imóvel, reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar, e dos bens do casal nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando. Outras medidas cautelares, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de provas, alimentos provisionais, arrolamento de bens, justificação, protestos, notificações e interpelações, homologação do penhor legal, posse em nome do nascituro, atentado, protesto e apreensão de títulos.